Fala, galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de entrevistas aqui do Papo Binário, o programa de entrevistas da Mente Binária, que a gente está voltando em grande estilo depois de muitos meses sem gravar. Hoje a gente está trazendo o professor Manzano aqui para nós. Tudo bem, Manzano? Tudo jóia, cara. Muito feliz de estar aqui. E eu estou muito honrado de ter sido convidado, inclusive, para iniciar essa segunda etapa. Um prazer. Sendo a primeira entrevista. Sim. Fiquei até chocado. Pra gente, na verdade, você já estava na nossa lista há muito tempo, desde antes da gente parar de gravar. Porque foi uma surpresa muito boa quando você apareceu no canal comentando num vídeo sobre um livro seu, né? Você fez um review do livro. Isso. E aí o seu público ali começou a escrever. Eu falei, eu vou responder. Participar. Nessa época eu não tinha nem canal ainda, né? Sim. E comecei a responder. E ali naquela interação, a coisa tomou um outro vulto. Tem pessoas que comentaram, poxa, o autor está aqui. Todo mundo achou incrível, sim. Respondendo. Eu falei, eu acho assim, qualquer pergunta merece resposta. Claro. Eu digo para os alunos, professor, eu vou fazer uma pergunta estúpida ou boba. Não tem pergunta estúpida ou boba. É a pergunta de quem não sabe e tem que ser respeitada. E toda pergunta tem uma resposta. E a resposta mais sincera, muitas vezes, para alguma pergunta é, eu não sei. E eu não tenho problema nenhum em dizer, não sei, porque eu tenho um tempo de experiência, um conhecimento, mas eu não tenho todo o conhecimento. A gente tem só um fragmento. Então, muitas vezes eu digo, olha, eu não sei, vamos pesquisar, vamos ver. E ali deu para ajudar aquele momento, passar informações, e o pessoal parece que gostou. Muito, foi muito legal. E já entrando, como você já comentou, dos alunos, do seu trabalho como professor, para quem não te conhece, quem é o professor Manzano? Bom, meu nome é José Augusto Navarro Garcia Manzano. O nome profissional ficou Augusto Manzano, porque fica mais curto. E o Manzano acabou predominando bastante, vindo de várias escolas que eu trabalhei, depois pela carreira como autor. Nasci em São Paulo, né? Completo 60 anos de idade esse ano. Uau, que legal. já tô quase perto de me aposentar, daqui a um tempo já estou pensando em dar uma parada. Ok. Estou nessa lida há 40 anos, de sala de aula. 40 anos? 40 anos. Caraca. Para ser preciso, 39 anos de sala de aula e 40 anos de desenvolvimento. Então, chega uma hora que até a família começa a falar, vamos dar uma paradinha, vamos... E qual que é a matéria que você mais lecionou na sua vida? Olha, na minha vida toda, eu comecei dando aula de programação. Quando eu comecei há 40 anos... nós tínhamos só 2 cursos de linguagem praticamente no Brasil. Tá. Ou você fazia linguagem Basic, ou você fazia linguagem COBOL. Para fazer um curso de COBOL, normalmente era mais caro. Caramba. E assim, como eu e muitos outros, a gente não tinha grana. Vamos começar pelo Basic. Computadores de 8 bits, Apple II, TRS-80, lá, o Prologica, CP500. E a gente começava nesse caminho. E eu comecei a fazer o curso e depois eu recebi um convite da escola para começar a dar aula. E eu, Você foi como aluno? Fui como aluno. Terminou o curso? Terminei o curso. E foi aí me convidaram. E naquela vontade de querer entrar na área, eu me meti nessa. Sem, assim, de corpo e alma, aos trancos e barrancos. Que legal. Que escola que era essa? Chamava-se Flama Microinformática. Tá, uma escola particular. Era um curso livre. Um curso livre. Depois ela se tornou Microcamp. Ah, que legal. Ela começa com Flama e depois vem Microcamp. Ela estava nessa transição para Microcamp quando eu terminei os cursos. E aí eu fui para uma outra escola lá com o pessoal. E aí foi o começo. Fiquei uns 2 anos e meio. Depois eu parei um pouquinho. Fui trabalhar como desenvolvedor. Ah, você chegou a trabalhar como desenvolvedor. Cheguei. E aí depois a sala de aula chamou de volta. E aí eu não larguei mais. E vem dando aula de programação Sim, todos esses anos? Todos esses tempos. Em várias linguagens diferentes? Em algumas linguagens, sim. Tá. Passei um tempo em empresas de treinamento para empresas, então trabalhando mais com a parte de informática, não tanto com a parte de computação, mas sempre voltado na área. Então, cheguei aqui. E qual que foi o primeiro livro dessa área?
Olha, o primeiro livro, eu estava com 28 anos, quando eu publiquei. Estava eu e meu irmão, o André Luiz, que tinha se aproximado da editora Érica. Tá. Seu irmão é autor também? Também. Porque eu tenho a impressão desse sobrenome Manzano. Tem mais de um autor com esse sobrenome, né? São 4. Nós somos então. 3 irmãos e uma irmã, e os 4 tiveram publicações. Tá. O que vestiu a camisa mesmo, assim, de a fundo, acho que fui eu e o André Luiz. Hoje o André Luiz deu uma paradinha e eu continuo na lida. E as áreas dos seus irmãos também têm a ver com computação? Também tem a ver com computação. A gente acabou se legal. envolvendo. Então, tinha época que o assunto em casa era só computação. Minha mãe ficava olhando para a gente. 4 pessoas, né? 4 irmãos. Nossa. 4 irmãos. Que maravilha. E o primeiro foi qual? Foi de quê? Lotus 1, 2, 3. Eita, beleza, hein? Cara, ali foi assim, a editora tinha, na época, uma política que eu queria escrever linguagem. Sim. Mas ele falou assim, olha, eu já tenho autor de linguagem. Está faltando autor para planilha eletrônica, para o Lotus 1, 2, 3. Planilha eletrônica. Que beleza. Você topa? Falei, topo. O importante é entrar. E escrevemos o livro. A gente levou 9 meses. Eu e o André Luiz levamos 9 meses para escrever o livro. E o livro entrou no mercado. E, nesse momento, o nosso editor falou, olha, você pode ser aceito ou não. Uhum. Então, se prepara emocionalmente, psicologicamente, porque você pode tomar uma lapada que você nunca mais vai querer escrever. Sim. E falou, você é novo. Isso depois do livro pronto? Não, antes do Ou livro. não, antes do livro. na proposta ainda. Foi bem antes. Aí eu falei, tudo bem, vamos embora, vamos fazer, vamos acreditar. E o livro deu certo, porque a edição vendeu rapidamente, aí entrou uma segunda edição, uma escola comprou praticamente a segunda edição quase que toda, para as aulas que ela dava, e a partir dali não parei mais. Que maravilha. E chegou, imagino que tenha... Eu já vi livros seu de muitas linguagens diferentes, que eu lembre, que eu tenha visto, eram todos de programação, mas em muitas linguagens diferentes, né? Vou dar um spoiler. Esse ano, até novembro, vai entrar uma coleção que eu fiz com 29 linguagens. Uma coleção... Uma coleção pequena, primeiros passos com 29 linguagens diferentes. Caraca! Porque o que eu quero mostrar com isso é que a linguagem é ferramenta. Tá. Eu não faço um curso de programação Java. Eu não faço um curso de programação C++, na minha opinião. Eu faço um curso de programação de computadores. Eu aprendi a programar computador. A linguagem é uma ferramenta. Uhum. Ela proporciona o caminho para o computador fazer. Então, em tese, qualquer linguagem é linguagem. Eu gostando ou não gostando da forma como a linguagem expressa o que tem que ser feito, eu estou programando um computador. Foi sob essa ótica aí também, com esse pensamento que você lançou de Assembly também? Ou teve algo específico? Não, foi. O de Assembly foi uma... Eu me impus uma meta. Quero escrever um livro de Assembly didático. Tá. Eu achei que era possível. E foi? Mas eu olho para aquele livro, que eu tenho uma autocrítica, eu falo assim, será que eu consegui ser didático? Porque o assunto não é palatável, ele não é simples. Não é difícil. Difícil não é. Mas não é simples de explicar. Não é simples de você construir a ideia na sua mente. E o livro foi crescendo, até um ponto que a editora não quis mais, e aí eu abri o livro, esperei desovar mercado, e aí eu abri o livro, colocando ele gratuitamente lá no meu site e deixando ele à venda lá no Clube de Autores. Sim, que a gente vai deixar os links todos aqui para a galera. Eu lembro que esse livro, respondendo a sua pergunta, né, será que você conseguiu criar algo didático? Conseguiu, na minha opinião. E tem uma coisa que é muito legal, que é muito importante, que às vezes as pessoas na área de computação não se ligam, porque saem livros legais, considerando várias editoras no mundo inteiro e tal, mas em inglês. E os livros que estão aqui, que a gente encontra muitas vezes no Brasil vendendo, tem muitas traduções. Muitas traduções. Que demora para ser feito, né? A editora tem que entrar com um acordo lá, fazer um acordo com a editora de lá, alguém vem, traduz e tal. Exatamente. A gente
chega um conhecimento depois do que vem lá. Em alguns casos, a qualidade também não é das mais altas, em alguns casos, né? Tem tradutores muito bons. Tem uma história de mas uma também tradução. eu já vi mesa ASCII para ASCII Table. Né? Já vi uma série de absurdos. Controle da panela. Nessa época eu trabalhava na Servimec, a gente dava treinamento para empresas. Estávamos estudando DBase 4. Tinha acabado de chegar o DBase 4. E no livro estava controle da panela. E a gente lá, controle da panela, o que é o controle da panela? E ninguém conseguia entender onde na tela da interface da ferramenta era o controle da panela. Onde tinha uma panela? Aí eu tive que ir num médico na Paulista, entrei na cultura e achei o livro em inglês. Certo. E fui procurar. Aí vi lá, Control Panel. Ah, nossa. Olha a tradução. Nossa, entendi. Nesse caso a pessoa errou mesmo, né? Porque assim, poderia ser um tradutor não técnico que fez erro, a tradução direta, né? De como tentar traduzir, sei lá, threads, sabe? Algumas coisas assim. Mas nesse caso foi mais grotesco. Foi grotesco. E aí tem umas traduções que você vê que a palavra, a pessoa que traduziu, não conhece a parte técnica. Sim, que deve ser difícil também das editoras conseguirem com certeza. encontrar pessoa que conheça inglês no nível de falar, eu sou um tradutor, uma tradutora, e também a parte técnica da área, certeza, porque é um muito pouco difícil. discrepante, né? Ou você trabalha com uma coisa ou com outra, não ou sei. com outra. Então assim, tudo isso para dizer que é bom que tenha traduções, se for a única maneira, né? Saiu um livro lá, sei lá, nos Estados Unidos, alguém veio e traduziu aqui, legal que tenha pelo menos isso. Mas eu acho muito importante, e eu acho que muita gente que está assistindo aí compartilha disso, de que haja autores brasileiros escrevendo para nós, né, com os exemplos do dia a dia nosso, que vai falar assim, poxa, que vai dar os exemplos em reais, né, que na hora de botar uma lista de cidade lá, não é Tennessee, Michigan, entendeu? Com certeza. É Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, né, Salvador. O livro tem que traduzir a cultura local também. Para falar com a gente. Para os problemas que a gente tem no dia a dia na hora de resolver, quem está se empoderando lá, programando, que de repente vai abrir um pequeno negócio, vai atender um pequeno cliente, né? Essa pessoa vai fazer talvez um sistema para uma mercearia, sei lá, do lado da casa dela. Então tem que ter esse contexto, né? Tem que ter. Tem que estar familiar. Você pega um exemplo que não tem nenhuma proximidade, fica difícil. Exato. Que a localização, né, não é só a tradução. Isso. A localização é trazer para o local. Sim. Parece que isso se perde. Exato. Tem muita coisa cultural que é nossa, assim. Tem coisa que só tem no Brasil. E uma coisa também assim, que eu acho que assim, é uma opinião, né? Opinião, cada um tem a sua, minha opinião, coisa que eu acredito. O brasileiro não dá valor para o brasileiro. Tem isso às vezes, geral, né? Tem um pouco de admiração por uma coisa que vem de fora. Dá valor, claro. Mas uma parte não. E isso é ruim, porque fecha muito as portas para muita gente boa. Com certeza. Que tem aqui dentro. Até porque tem muito material, muito livro, já li. Eu leio bastante os livros da nossa área. Eu já vi muito livro que é bem fraco. Tem. Bem fraco. Traduzido. Em inglês, os originais em inglês ou traduzido, que são bem superficiais. Não é uma questão de dizer que o livro é ruim, não é isso. Mas, assim, com livros aqui no Brasil, de autores brasileiros que vão muito mais profundo. Nossa, nós temos aí um grupo de autores que... Não é? Nossa, tem um peso de... O primeiro programa do Papo Binário aqui foi com o Júlio César Neves, que escreveu um livro de Shell Script que... Para mim, um dos melhores do planeta. E é brasileiro. E, ao contrário do que acontece quando alguém escreve lá, né, o livro dele não foi traduzido. Né? Então, exatamente. Ele é um tesouro nosso, né? Assim como vários dos seus. Esse de Assembly que eu recomendei no canal na época é um livro de Assembly de 16 bits, o que eu achei muito legal, porque apesar dela não... Talvez o valor comercial dessa linguagem em si já hoje não tem mais... Mas ela é mais simples de entender que 32, considerando Intel, que 64 e tal. E dava para reproduzir os exemplos lá. Você não precisava de um computador de 16 bits, que eu lembro que você usou um emulador, né? Usei um emulador, o EMU 8086. Exato. Então, dava para baixar o EMU 8086, utilizar lá, aprender como que as coisas funcionam, os registradores e tal. Fantástica.
Porque ela mostra tudo o que acontece dentro da memória e do processador. Sim. Pena que ela foi descontinuada. Sim. Uma pena. Porque didaticamente tem uma importância muito alta ali. Tanto que eu recomendei na época para a galera. Eu li, gostei, fiquei muito encantado de ser um autor brasileiro, de não ser uma tradução, de verdade. Fiquei feliz. Falei, nossa, que legal que tem gente escrevendo sobre isso aqui no meu país. Fiquei feliz, assim. Que há uns anos teve alguns autores que publicaram. Né? Sim, quando a gente vai indo para trás, aí a gente tinha mais. Tinha muito mais. Mas hoje as próprias editoras estão passando por momentos delicadíssimos. Né? Super delicados. O mercado está um tanto estranho. Sim. De venda de livro, de novos autores, porque também você não está vendendo, como que vai, né, pagar novos autores? Sim, a gente teve um momento aí que muito autor desistiu. Sim, eu vi uma movimentação de autores que foram fazer videocurso, videoaula, porque o livro não está dando mais. Porque assim, nunca deu. Falaram assim, vai dar, vou ficar rico. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Autor na área de computação, não. Agora, um autor assim como Paulo Coelho, é parceiro do Raulzito, fica difícil concorrer com ele. Entendi. Mas, claro, ele escreve uma literatura que é diferente, uma literatura popular. Sim, bacana, abrange mais pessoas. Abrange mais pessoas. Mais. E a gente tem um foco muito direcionado. Então, muito nichado. Público. Não é nem todo mundo de TI. É muito nichado mesmo. É só quem quer programar, né? Sim. E muitas vezes naquela linguagem. Falando em número de linguagens, quantos livros você já escreveu, Rosana? Hoje, nesse momento, publicado 135. Cara, como pode? Eu também pergunto assim. O livro, para mim, se tornou uma extensão da sala de aula. Então, quando eu escrevo o livro, eu estou pensando que na minha frente, na frente daquele livro, tem um aluno, tem alguém que quer aprender. E a inspiração vem e eu vou fazendo. Nem tudo que eu escrevi foi o que eu quis escrever num período. Teve coisas que eu escrevi que a editora solicitou, a editora Érica, olha, precisamos de um livro com a sua didática nesse segmento. Ok, a gente faz, eu sou um profissional, vou fazer. E muitas vezes eu deixei os livros que eu queria escrever um pouquinho de lado e inserindo eles devagar. Mas sempre foi muito agradável para mim escrever. Continua sendo. Que legal. Tanto que eu estou preparando essa coleção, está quase pronta. E ela vai sair junta. São 29 livros. Nossa, assim, linguagem AWK, Pascal, C, C++, Python, Go, Ruby. É como se você fosse uma introdução de cada uma. Como se chegasse no mesmo nível em todas elas. Chegasse no mesmo lugar. A malandragem dessa coleção é que ela se encaixa com aquele livro de algoritmos que eu escrevi com o Jair. Com o Jair Figueiredo. Tá. Eu peguei os exemplos de aprendizagem do livro e estou mostrando aqueles exemplos escritos numa linguagem. Tá. Numa segunda, numa terceira. O livro, basicamente, é quase o mesmo, só que os exemplos mudam a cada linguagem. E o leitor vai ter condição de ver, se ele estudou pelo livro de algoritmos, que aquilo que ele estudou se aplica. Porque eu, como professor, escuto muitas vezes até de outros colegas, mas isso que você faz não é prático. Se não fosse prático, não existia. Como assim não é prático? Não entendi. Como um livro de programação pode não ser prático? Pessoal acha que você estudar a lógica de programação é perder um certo tempo. Ué? Eu já ouvi falar assim, leva o aluno para o laboratório. Para ele programar direto? Programar direto. E aí o que acontece? O cara se assusta, porque não é a mesma coisa. Primeiro você tem que contar a história, tem que preparar a mente. Tá. Preparou a mente? Ok, agora a gente aí vai para o laboratório. Pode fazer em conjunto? Pode, mas tem uma técnica. E o pessoal não segue. Então eu falo assim, se esse livro de algoritmos fosse tão ruim, como muita gente já criticou diretamente para mim, eu falei assim, olha, não teria o número de edições que tem. Quantas edições já? Vai chegar agora, em fevereiro, 30ª edição. 30ª edição? Está entrando agora. Segundo a editora Érica, dia 28 de fevereiro, está chegando. Caramba! 30 edições, um livro que... Porque ali eu uso uma técnica mais antiga, old school. Tá. Eu sou old school. Eu uso new school, sim, mas depois que o cara passou pelo old school. Então, essa coleção ela é new school, encaixando com o livro entendi. old school. E só para
aprofundar um pouquinho mais nesse livro de algoritmo que eu fiquei interessado, né? Porque quando você falou assim, eu falei, aquele livro de algoritmo, eu falei, mas não li. Confesso que não li. O que você aborda nele? Que tipo de algoritmo? É aquela... Vou deixar você falar. Aquela coisa, a base da programação. Então, primeiro o cara aprender entrada, processamento, saída, o conceito. Tá. Aí fazer um programa que define as variáveis, entra os valores, faz a operação, dá uma saída, e você começa. Aí você entra com as tomadas de decisão, simples, composta. Tá ensinando a programar mesmo. Você vai ensinando a programar, como se você pegar na mão do cara. Tá. Eu vou ensinar você a programar. Se você vai aprender, é uma outra história. Mas a técnica de como ensinar, a gente faz. Tá lá. Tá lá. E quando você fala algoritmo, tem aqueles implementações de, sei lá, ordenação, fila, pira, é isso não? Não chega alguma coisa assim. Chega nisso? Chega. Tá. Então, assim, ordenação uma bem simples, pesquisa sequencial e binária, depois que ele aprendeu a ver arranjos, subrotinas com passagem de parâmetro, valor, referência, recursividade simples e de cauda. Porque o que acontece? Muitos livros de programação mostram recursividade simples. Fatorial ali. Fatorial, por exemplo. E na hora que você implementa um Fibonacci, aquilo estoura a memória, porque, claro, você sobrecarregou pilha. Sim. E os livros param por aí. Fala assim, mas como é que eu resolvo o problema? Eu não sei. Aí você usa a recursão de cauda. Não conheço. Que é uma técnica super interessante. Eu também não conhecia, fui estudando. Em vez de você jogar o conteúdo da operação intermediária na pilha, vai empilhando, 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 depois você tem que desempilhar, isso gasta tempo. Você pega a operação principal, multiplica ou soma, faz a operação aritmética dentro do parâmetro, normalmente no último parâmetro, tá, e chama de novo. Então você retroalimenta a sua função, ou a sua função, o procedimento não tem essa operação, certo, usando o próprio retorno do resultado, nele mesmo. Então você não usa pilha. Se você usar a pilha, ele vai usar só para fazer uma passagem e voltar. Então um Fibonacci de termo 30, que levaria 40, que pode levar 10 minutos, dependendo da linguagem, você faz em menos de um segundo. Mas eu vou pegar um exemplo desse daí para colocar aqui, porque eu visualmente assim, eu entendo melhor. Na hora que você vê visualmente... só falando assim, para mim ficou... Porque não é uma técnica simples. Sim. Então, assim, isso veio sendo acrescido ao livro de algoritmos. É um livro que começou bem simples. 30 edições? E aí, a cada edição, ele cresce. Né? Claro. Agora já está chegando num ponto em que daqui a pouco ele já não tem mais para onde ir. Está com 30 anos de idade, quase. Caraca, mas que legal. Edições, né? Parabéns, parabéns. Foi, assim, um trabalho que... E uma editora pedindo 30 edições, né, para o autor, é porque o livro está vendendo. Sim, e está indo bem. As pessoas estão usando, estão estudando, estão recomendando para vender. O nível de crítica é muito pequeno. Né? Porque muitas vezes a crítica é mais pessoal do que do trabalho técnico. Então, a gente até que não tem problemas com o livro, não. Não foi um livro bem aceito pelo mercado. Gostaria muito de ter esse livro fora, mas ainda... Ninguém teve a... Traduzido em outro idioma? Gostaria muito. Que legal. O pessoal conhecer que brasileiro também sabe fazer, né? Com certeza. A gente sabe fazer esse caminho contrário, não sei se é possível, né? Pode até ser, porque eu lancei agora um livro de C++ 23 para a nossa sala de aula. Né? Para a sala de aula ali. Como assim, para a nossa sala de aula? Para os alunos, do FSP lá? Do Instituto Federal lá de Campo Jordão. Tá. Porque no segundo semestre eu dou C++. Tá. Aí, por que você não dá Java? Eu falei, porque Java só é orientado a objeto. E C++ é multiparadigma. Então eu consigo trabalhar modular, orientação a objeto, concorrente, funcional. Eu tenho liberdade de usar o paradigma que eu quero, inclusive misturar os paradigmas, sem ter choque de transferência de dado. Então, é uma linguagem bastante expressiva. Muito versátil, né? Hoje, a linguagem, assim, acho que mais completa em termos de recurso. Claro que isso tem um preço. Né? Não você fanboy do C++. Eu sou, mas tem que ter coerência. É uma linguagem verbosa. Tá. Mas Java é verboso. Bastante, né? Então, o C++ tem a sua verbosidade que
que às vezes incomoda até quem gosta. Sim. Mas ela te dá amplitude. Então, eu digo lá para os alunos, se você aprender C++, orientação objeto com C++, a hora que você for para o Java vai ficar fácil. O C# vai ficar fácil. Qualquer outra linguagem que dê suporte à orientação objeto vai ficar mais fácil. E se precisar ir, né? Porque em termos de mercado de trabalho, o C++ é bem alto, né? A área de jogos, a área financeira. Área financeira. Na área de jogos eu não sei tanto, mas assim, da área financeira eu tenho mais proximidade. Sim. Porque o pessoal que eu me relaciono com C++ é um pessoal que atua bastante em área financeira. É uma linguagem bem completa, porque ela tem ali um pouco da performance ali mais ou menos, né, do C. Ela tem. E em nível de recurso parece que tem mais que todas as outras, quase. Algo assim, né? É, porque ela tem quase tudo das outras. Exato. Eu acho que ela tem, na verdade, aquilo que cada uma tem de positivo, Vai colocando, traz para né? C++. E o que não tem vai... Eu nunca vi uma linguagem que evolui tão rápido assim. Não, Quer dizer, demais. eu nunca tenho olhado a evolução das outras, mas toda hora eu ouço falar C++ 17, 20, Tá 23. 23. Eu falei, gente, mas pera, calma. Eu não, 23. A 17 eu nem estudei ainda. A 26 já está sendo discutida. Então... A cada 3 anos ela tem um lançamento, uma norma ISO, definindo quais são os recursos desse momento para ela. E esse teu livro da C++ 23, qual que é o título dele? Esse chama C++ 23 para o Windows, porque ali a gente usa o laboratório com o Windows. Então, basicamente, eu fiz o livro para atender uma particularidade. Tá. Mas ele está aberto, porque o conteúdo que tem no livro é um conteúdo de aula que qualquer professor pode usar. Que legal. Qualquer pessoa pode usar, pode estudar pelo... Quando você fala para o Windows, é porque você usa as funções do sistema operacional ou não? Sim. Sim? Sim. Vai ter um momento em que eu uso a API do Windows. Tá bom. Se eu fizer ele para Linux, eu deixo a API do Linux. Sim. Eu tinha isso num livro só, mas ficava um pouco maior. Começa... E na sala de aula começou a ficar difícil trabalhar os dois exemplos. Sim, as pessoas se confundem, né? Se confundem. Então, eu falei, é melhor setorizar. Sim. E aí, deixar um outro momento. Eu entendo. E esse livro, quem fez o prefácio foi o Eric Lima. Eric Lima. Ele é acho que um dos maiores conhecedores de C++ no Brasil. Né? Eu fiz infelizmente, uma aula só com ele. C++ Masterclass? Não, na AGIT. Na AGIT? Presencial. Tem muitos anos. Eu vi o tamanho do buraco que era estudar C++. Eles desenvolveram uma apostila lá na época, né, com os recursos. Eu cheguei a fazer o curso deles uma época. Eu acho que era C++ 17 na época. Tinha lá os novos recursos. Eu fui era fazer muita o coisa. Curso, foi assim, espionagem industrial, porque eu já dava aula de C++. Peraí, espionagem industrial. Espionagem minha, né? Porque eu já dava aula de C++. Mas a minha dúvida era, será que o que eu estou ensinando está atualizado, atende o mercado? Porque eu tenho essa preocupação. Estou na sala de aula, estou formando pessoas. Claro. Eu tenho que saber se... Uma baita responsa, né? Eu falei assim... Está mexendo com o futuro delas, com sonhos, né? Exatamente. A pessoa quer ser programadora. Exato. Se você estiver minando aquilo ali sem querer, imagina. Não é querer ser bonzinho, mas você tem que ser adequado, coerente com o que você está fazendo. Que legal. E aí eu fui fazer o curso da AGIT. E aí, foi legal? Foi legal porque eu percebi que eu falei, nossa, eu estou no caminho certo. Que legal. E eu cheguei assim, eu conheço, mas eu não sei. E naquele período que eu passei, foram 8 sábados, cada sábado eu aprendi uma coisa que eu desconhecia da linguagem, que fugia da minha experiência profissional com a linguagem, mas era a experiência profissional do instrutor, chamava Wilson, que eu não fiz com o Eric. Que são diferentes. Aliás, eu acho que não era o Eric também que eu fiz, hein? Mas tudo bem, talvez tenha sido o Wilson. O Eric eu conheci porque me convidaram para participar de um evento que ele estava produzindo. Tá. Ele desenvolveu um framework em C++, que é algo fantástico. É o que é para web? É. Eu vi. Aquilo eu vi. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caramba, o cara fez o compilador Tem alguma coisa aí, no né? servidor. Sim. E a sua página fica rápida. É assim, agiliza perto do PHP, PHP perde de longe. Parecido muito com o JSP. Tá. O JSP é mais estável que o PHP, na minha opinião.
Eu gosto Certo. do JCP. Só que o JCP é caro. E o Sim. PHP é gratuito, por isso ele é mais acessível. Mas ele fez uma ferramenta fantástica. Explodiu no mundo inteiro. Sim, Aqui no Brasil, o pessoal não conhece. verdade. E ele foi lá na escola, o Eric foi lá na escola, apresentou a ferramenta para os alunos. Que legal. Que legal. E ele fez o prefácio desse livro. Ele fez 2 Maravilhoso. livros. Ele fez desse aí, C++ para o Windows. E aí ele fez um post em inglês no LinkedIn, Tá, falando do livro? falando do livro. Eu olhei e falei, poxa, quer dizer, divulgou. Ele divulgou. E o pessoal, teve gente lá falou, pô, mas tem a versão em inglês? Exato. Não. Aí eu coloquei, ó, não tem ainda, vou providenciar. Que legal. E eu estou providenciando, estou dando um jeito ali De traduzir de isso para inglês. traduzir. Que é o certo, cara. Esse tipo de conhecimento que a gente gera aqui, que você escreve. Nossa, E aí eu esbarrei Daqui nisso que a pra gente lá, falou, não o da contrário só. localização. sim, Eu esbarrei, eu tenho um exemplo ali que mostra INSS. exato. E aí, como é que Que eles vão fazer lá? Aí lá fui pesquisar, então adaptei, estou adaptando o programa para lá. Outro com verbo regular, que eu faço conjugação de verbo em C++. Conjugação de verbo regular, terminando em AR. Ah, um software que faz conjugação de verbo. Bem simplesinho. Aí você tem que ir isso para inglês. Muda Pra o inglês, código, né? Mudou tudo. Muda tudo. A ideia é a mesma, mas mudou tudo. Lá, aqui a gente faz no presente, lá eu tive que fazer no particípio. Maravilhoso, Rosana. Tive que mudar as coisas. Falei, Maravilhoso. E eu acho que é um dos poucos, né? Eu lembro que livro de assembly, quando eu procurei, tirando aqueles mais antigos, década de 80, de 90, a gente tinha muita coisa no Brasil, estava nossa. rolando. Mas mais para cá, eu só achei o seu, né? Que já era difícil de encontrar. Eu acho que eu comprei num... Eu não lembro, mas já estava difícil de encontrar, porque ele já estava já mais aquela, antigo, aquela né? edição capa Preta, preta. mesmo na época que eu fiz o vídeo lá aqui no Papo Binário e tal, ele já tinha um tempo. Mas ele era bem único. Programação em assembly e tal, bem em português, atual dentro da medida do possível. E esse de C++ 23, eu também, pelo que eu olhei, assim, é bastante único, né? No nosso idioma, escrito por um brasileiro, né? Então, eu queria te parabenizar mesmo, assim, porque é um material... Lá no Clube de Autores. Está no Clube de Autores, né? É um material muito precioso, né? A gente vai deixar o link aqui para quem quiser comprar, porque vai aprender C++ com um autor que é acessível, que é capaz de responder o seu comentário aqui no YouTube. Né? E tem um detalhe. Eu fiz uma outra versão do livro, que eu tinha um livro chamado Underground Programmer, Tá. C++. Só que esse era com C++ 11. Tá. E chegou até a 7ª edição. Só que o C++ foi mudando, eu falei, está na hora de deixar o 11 de lado. E aí eu adaptei, reescrevi, na verdade, o livro todo para o C++ 23. E é esse aqui, ó, que é seu. Trouxe para você. Que bonito! Caraca! Nossa, muito obrigado. Que honra. Que grande. Capa dura, porque aí é um pouco diferente. Esse livro, Como é que é? em Qual que é a sala de diferença? aula, o conteúdo programático dele... Olha lá, ó, mostrando aqui. Agora você está falando, eu não estou ouvindo mais. Porque eu estou maravilhoso. Não estou brincando. Pode falar. Daqui a pouco eu babo em cima dele aqui. O C++ 23 para o Windows, ele foi um livro feito dentro do conteúdo programático de 20 semanas para aula. Que as nossas aulas duram 20 semanas, o semestre. Esse aqui não tem esse compromisso. Esse aqui é um livro para degustar de uma outra maneira. Então ele é maior, ele é mais profundo do que o outro. Que legal, Manzano. E tem 2 versões dele, esse capa dura e tem uma outra versão com um custo um pouco menor lá no Clube de Autores, com a capa espiral, para ficar mais fácil na hora de virar na mesa. De virar. Escrever código, estudar. E eu adorei essa capa, hein? Porque os livros de programação é que a galera, né, Minha esposa, quando viu, falou assim, isso aí parece livro do Harry Potter. Isso, o que é ótimo, porque os livros de programação, você vai ver, né, assim, tem aquela, né, um retângulo lá do livro, um outro retângulo dentro e linguagem X. E é isso, né, porque a gente normalmente não é bom no... Fui eu que fiz a capa. Isso, foi você que fez? Fui eu que fiz. Como assim? Eu que fiz. Qual autorou? Eu entrei numa inteligência artificial que faz esses desenhos e fui relatando o que eu queria. Ah, entendi. Você foi narrando ali. O histórico foi, eu quero uma universidade em estilo mais gótico, tá. e estilo Idade Média,
numa noite com névoa, luar e um portal com um caminho de acesso. Que é a cara de C++. Aí quando saiu esse desenho, saiu alguns, esse eu falei, não, é esse. Que lindo, cara. Que legal, que legal. Esse. É isso, mano. Porque já que você vai estudar C++, vai sentar, vai ficar horas para entender um negócio que não é... Assim, não é que é ultra complexo, mas também não é super simples, Não, né? é simples. É uma linguagem... Você tá falando... Aprendendo, é uma linguagem. Você está aprendendo a falar com o computador, né? Por que não ser num estilo assim, né? E eu acho que, inclusive, até o presente momento, é o único livro de C++ 23 publicado no Brasil. Então, gente... Por brasileiro. Isso é muito valioso. Não sei se tem algum já traduzido. Também não sei. Eu não procurei. Mas, de qualquer forma... E trouxe também esses aqui, ó. De Lua. Introdução à linguagem. Eu lembro desse. Rust. Eu lembro. E de Rust? É. Uau! Uau! Então, vou te fazer uma pergunta. Muito obrigado, hein? Esses são meus também? É para mostrar? É seu? É seu. É. É seu. Muito obrigado. Que alegria. Estava devendo isso desde aquela vez que a gente fez um bate-papo. Pode crer que a gente tem alguns livros do Manzano aqui no site da Mente Binária. Você vai lá em downloads, livros. Tem alguns livros dele que ele cedeu para downloads gratuita, de forma gratuita. E também tem no site dele, que o link está aí na descrição, outros livros lá. E tem vários livros nas livrarias dele, né? De Assembly, inclusive. E olha só, uma coisa interessante. Os livros que eu deixei para baixarem gratuitamente, não tem muito download. O que acontece com a gente? Eu, assim, eu tô ligado. Eu confesso que eu baixo um monte de PDF. Eu só não leio. O que acontece? Eu não sei o que acontece. Esse lance hoje em dia tipo assim, muita informação disponível. Excesso. Parece que a gente não faz nada, não consome nenhuma delas. Como em resposta a isso. Em resposta a isso. Não consome nada. Porque eu vejo ali o histórico de downloads. É pequeno, baixo, né? É baixo. Então, gente... Eu falei, nossa, nem de graça o pessoal está consumindo. Pois é. É uma coisa que me incomoda. Eu tenho alguns livros na minha estante que eu não li. Alguns porque eu acho que eu não estou preparado ainda. Tem isso, né? Sim. Não, esse ainda não é para mim. Eu comprei só para o caso de se esgotar, eu tenho, entendeu? Mas outros por tempo mesmo, assim, por não ter parado e ler. E é uma coisa que me incomoda. E o PDF eu desisti. Porque de tanto que eu baixei na vida, eu nem abro mais aquelas pastas. Eu não consigo ler. Aí eu voltei para o papel. Mas eu entendo, assim, quer dizer, eu estou tentando entender o que motiva as pessoas a baixar um monte de coisa, ou ter acesso a um monte de coisa e não conseguir nenhuma. Eu não sei, cara. Talvez é só o prazer de obter. Aí eu tenho, mas não tem tempo para consumir. Pode ser isso. Eu tenho uma piada que eu falo comigo mesmo, porque, como eu falei, né, eu tenho alguns livros que eu não li ainda. E antes, até quando eu fazia reunião em casa, de trabalho assim, eu ficava na frente da estante. E uma vez uma pessoa me perguntou, que era a arte da programação de computadores, acho que são 5 volumes. São 4, agora saiu um quinto volume, saiu agora. Cara, eu tenho esse você livro. tem essa coleção e tal, e aí? Eu falei, puta, eu não li. Eu não li ele inteiro, mas o volume 1 é o volume que eu mais leio. Eu não li, eu não comecei ainda. Aí o cara, tá. Então, assim, eu achei tão broxante, falei, pô, realmente, eu não li o negócio. Chegar no 2. Mas E é uma leitura pesada, né? Pesado. Aí eu tirei a estante de trás, eu falei, não vou ficar tirando essa onda aqui, porque eu não li o negócio, entendeu? Tem um monte de livro aqui que eu não li ainda. E mesmo os que eu já li, eu também já esqueci, enfim. Aí eu tirei a estante do lugar, botei de lado lá e estou tentando me, sei lá, disciplinar para conseguir ler. Por exemplo, isso aqui, esse livro seu aqui, é uma alegria, né? E eu vou ter que ler. Que agora, inclusive, está gravado aqui. Eu vou ter que ler, eu vou me forçar. Não, vou me forçar no sentido de... Porque o assunto é maravilhoso, eu quero muito aprender. O assunto não exige esforço para o interesse, mas disciplina minha mesmo. De abrir um negócio e depois não... Tipo assim, o WhatsApp, sei lá, o LinkedIn, sabe? E não perder isso aqui. Então, muito obrigado. É um compromisso que eu assumo aqui de ler esse livro e adorei. Para mim, é a capa mais legal que tem, considerando o livro de programação. Como você falou, parece um Harry Potter, uma coisa assim. Foi minha esposa que falou. Muito legal, muito legal. E ainda ele derretendo aqui, animal. Incrível.
Muito bom. Então, aproveitando que você me deu de presente, que eu já vou ficar louco aqui, um de C++ e um de Rust. Eu estava tendo uma conversa esses dias. Tá maior discussão entre Rust e C++. Exatamente. Quem programa em C, por exemplo, deve ir para onde? O que você pensa disso? Olha só, o assunto é polêmico, Tá, mas não dá para esconder. tá. Qual é a quantidade de software escrito em C no mundo? Acho que metade do universo está escrito em C. Acho que é metade, ou mais. Ou mais, sim. O C++ não desbancou o C. Ele acrescentou uma outra camada sobre aqueles recursos que o C possui. O C++ não é extensão da linguagem C. Como o nome pode confundir quem não conhece, né? Então é o C que faz mais. Né? Na verdade, o C que se tornou extensão do C++, porque você consegue trabalhar C dentro de C++. Sim. Ele encapsula a linguagem C. Sim. E isso tem uma quantidade muito grande de projetos e programadores. Tá. Rust é uma linguagem mais nova. Está chegando agora. Tem pouco tempo. Vem aí o pessoal dizendo, não, vamos substituir C++, porque C++ é inseguro e o Rust é mais seguro. É que eles chamam de Memory Safe Languages, né? Pelo que eu vi, aquele negócio. Quem é que é responsável pela segurança de um software? Acho que quem está fazendo. É quem está fazendo. Sim. Os meus programas não dão vazamento de memória. Porque você... Porque a primeira coisa que você faz quando você está mexendo com memória, seja ponteiro ou não, é verificar se os seus indexadores estão dentro dos limites. É colocar, se liberou o que alocou, né? É colocar as guardas de limite para evitar o vazamento. Uhum. Então, existe um controle, uma contenção que você precisa fazer. Você trabalha em segurança, então a responsabilidade é minha. Agora eu vou jogar a culpa, porque a linguagem C dá vazamento de memória. Cara, então... Está terceirizando aí. Você está terceirizando. Então, assim, talvez então você, como profissional, está precisando reciclar o seu conhecimento, talvez estudar um pouco mais para aprender a evitar esses erros. Então, hoje, a linguagem C tem funções mais seguras. O C++ é bastante seguro. Você tem a biblioteca, que é a framework padrão dele, que é a STL. Tá. A STL traz praticamente uma série de algoritmos prontos. Para você não errar, né? Para você não errar. Então, tem vector, array, você tem fila, pilha, você tem lista ligada, todas as ordenações, pesquisas, tudo embutido. Você não aloca, é pergunta boba assim, né? Você vai alocar muito pouca coisa. Tipo assim, o equivalente a malloc, free lá do C, no C++ você pode usar, mas não precisa, né? Ou você precisa? tem um newel e um delete, que faz o mesmo efeito. Mas quando você trabalha com a STL, praticamente você vai fazer muito pouco dessa operação. Porque aí você consegue crescer esses objetos aí, um vetor, um vector, não sei o que, você vai crescendo de boa. Crescendo, diminuindo. Tem uma função que adiciona um novo termo, você não precisa realocar nada. Você não precisa realocar. Entendi. E aí tem a contramão disso. Que todo mundo diz, se você programa em C++, ok, você usa STL, legal, mas aprenda a fazer sem a STL. Ah, na mão ali? Sozinho? O problema hoje é eu me tornar dependente de framework. A STL não vai sair do C++. E outras frameworks que você usa, qual é a garantia de que ela vai continuar? Porque tem projetos que às vezes é uma pessoa, um grupo de pessoas, a pessoa morre, fica doente, o projeto desanda. Mas você recomendaria então hoje que um estudante, uma estudante que quer começar a programar, tem isso, assim, uma linguagem que seja mais importante, interessante de começar, ou não? Vai pelo gosto? Vai pelo gosto do professor. Ah, do professor. É o gosto do professor. Tá. Então, não tem uma recomendação técnica. Tá. Você vai aprender a programar, aprende com Python. Eu sou contra. Mas tem
Profissionais que são a favor. São a favor. E beleza. Eu sou contra, não é porque Python tem problema. É que ele é muito simples. Tá. Então, o que vai acontecer na sua mente? Você vai pegar um modelo simples. E esse modelo vai modelar o seu background. Dali, você diz, para aprender uma linguagem mais complexa e mais poderosa, fica mais difícil. O gap é maior. Eu confesso que eu sofri com isso. O meu primeiro contato com programação foi em 2000, década de 2000 mais ou menos, com Visual Basic 6. Nossa, o Visual Basic 6 era um... E as estruturas, né, os comandos eram muito alto nível, né? If, then, else, aquela coisa e tal. E eu sofri muito quando eu fui estudar C, por exemplo, que tinha os ponteiros, tinha umas definições, ponto e vírgula, não sei. E a ponto e vírgula e chave você ainda acostuma depois de um tempo, depois de errar muito. Mas assim, ponteiro, por exemplo, tipos, né, os tipos fortemente tipados, lá as variáveis e tal, e principalmente ponteiro de ponteiro, isso foi difícil de entender o que estava acontecendo. A princípio Agora, quando você vai no Assembly, por exemplo, e eu tinha uma teoria que eu não comprovei, mas eu só inventei, que eu falei assim, todo mundo tinha que começar a programar em Assembly primeiro, e depois ir para uma outra linguagem. O ponteiro ele é totalmente compreensível dentro do Assembly, que é só um endereço, né, que cabe lá no registrador, endereço de memória. Ele fica fluido. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa faculdade, eu tinha um coordenador, e a gente conversando. Ele falou assim para mim, você quer fazer o aluno entender variável? Eu falei, sim. Porque a gente estava falando que o pessoal ainda tinha dificuldade. Ele falou, você precisa entender. Ah, que legal. Eu falei assim, pô. Eu falei assim, não entendi. Ele falou, estuda Assembly. A hora que você estudar Assembly, você vai entender o que é endereçamento de memória. Você vai entender o que é variável. Sim. Falei, puta, esse japonês aí tá doido. Porque senão fica assim, um espaço na memória, mas é abstrato, né? Mas toda vez que alguém me fala coisas desse tipo, aquilo fica martelando. Uma outra vez conversando com ele, eu falei assim, nossa, esse negócio de orientação a objeto é muito... Ele falou, como é que você está aprendendo orientação a objeto? Eu falei, eu estou usando o Delphi, o Object Pascal. E ele era um cara top de Delphi. Ele falou assim, você está fazendo errado. que pessoa interessante, né? Você está fazendo errado. Eu falei, qual é o erro? Ele falou, estuda C++. Eu odiava C++ naquele momento. É sério? Ele falou assim, estuda C++, você vai ver o que vai acontecer. Só que aquilo ficou martelando. E uma hora eu fui. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, eu olhei assim, sabe quando é aquela eureka? Eu falei, entendi o que o cara falou. Faz sentido. Eu também. Eu fui entender de fato programação pouco, né? Porque eu não trabalho com isso. Mas eu fui entender mais quando cheguei no Assembly também. Que aí você entende e fala assim, nossa, eu entendi por que uma variável no C, por exemplo, tem um endereço. Você faz um e-comercial lá e tal. E aí fica mais fácil você explicar. Porque tem um endereço mesmo, né? No Assembly você não tem outra opção. Você tem que fazer com aquele endereço. E aí você fala, entendi. E aí você entende também as mais de alto nível, né? Como que elas fazem a mágica. Exato. Como que o Python faz a mágica de você não precisar botar tipo nenhum, por exemplo. É uma caixa preta aquilo ali. Então você faz ideia, né, de como aquilo funciona. Então, nesse ponto, eu sou um pouco mais ortodoxo. Tá. No sentido de, você quer aprender? Vamos fazer. Fazer mesmo o negócio. No passado. Mais antigo, né? No passado, os programadores da década de 50, 60, 70, até a década de 80, os caras aprendiam a programar, escreviam software e não sentavam na frente de um computador. Não sentava? Como assim? Porque ele escrevia numa planilha de papel e era um outro profissional que escrevia. Ele não chegava no terminal. Tinha a certeza de que o negócio ia funcionar no papel ali. O cara assumia o papel de um engenheiro e não do pedreiro. Engenheiro de software, né? É o nome do... Do engenheiro. Entendi. O engenheiro civil, ele vê a obra, acompanha a obra, mas ele não vai no meio da obra sentar tijolo, chapiscar parede. Sim, são funções diferentes. São funções diferentes. Claro. E na nossa área, o pessoal quer jogar tudo em cima de um cara só, né? Exército de um homem só.
Ah, entendi. Aí a pessoa vai ficar sobrecarregada e provavelmente vai errar. Depois, aí começa, eu estou com burnout. Um dia que me falaram burnout, eu falei, o único burnout que eu conheço é queimar pneu antes de corrida. E assim, tem muitas funções realmente que foram condensadas em uma pessoa só, né? Sim. Agora a gente tem os termos aí de full stack, developer, sabe, umas coisas assim. Nomes bonitos, mas você está sobrecarregando o profissional. Que me parece ser mais uma artimanha do capitalismo para explorar mais ainda alguém do que... Eu não vou nem colocar a culpa no capitalismo. Sei lá, das empresas. Mas eu acho que são as pessoas mais malandras inventam rótulos que dão uma certa importância e você fica preso dentro de uma estrutura. Mas que importância é essa, tendo que fazer tudo, quando na verdade deveria ser um time, ou pelo menos 2 pessoas, sei lá. Assim, você tem aluno, professor, o que é a diferença de um front-end para um back-end? Um full stack? Eu falei, não sei, filho. Porque eu sempre fiz tudo. Então, devo ser full stack. Porque o programador, para mim, ele faz. Claro que você vai ter sua preferência. Sim, a especialidade, né? E também dependendo do tamanho do software, pode ser que você precise ir mais para um lado, mais para o outro. Mas você tem que ter condição de conseguir ir para um lado e para o outro. Dependendo do projeto. Sim. Então, na minha visão, eu falo, você tem que saber fazer, cara. Pode crer. Bom, e você segue dando aula, então, não vai... Você falou que tem um plano aí no futuro de se aposentar, mas não é agora, né? Não agora, mais uns 5, 6 anos, da idade de aposentadoria. Agora tem ideia de quantos alunos e alunas já estudaram, já aprenderam programação com você? Olha, perto aí de uns 50 mil. Caraca! 40 anos. Que legal. É muita gente. É 40 anos. Se for colocar em... Que teve também treinamento. Treinamento é mais rápido, né? Sim. Mas perto aí, uns 50 mil, 48 mil, uma coisa assim. Muito legal. Assim também, especulando. Sim, não, é uma ideia mesmo, mas acho que só para o público ter uma noção da importância, assim, né, do ensino de programação no Brasil, né, e da responsabilidade que é da aula de qualquer coisa, na realidade, mas de programação, a gente falando aqui que é o nosso assunto, porque essa pessoa vai depois buscar um emprego, o conhecimento dela vai ser muitas vezes o que vai mantê-la nesse emprego ou certeza. Não. Então, pode, né, se ela errar, pode ser que ela, sei lá, tome uma chamada, pode ser que ela seja demitida, não sei. Então, tudo isso tem muita importância, né? É importante que seja aprendido, de fato, que haja professores dedicados. A gente fica muito feliz quando recebe, às vezes, um e-mail de um aluno, um recado. Exato. Olha, professor, estou trabalhando na Austrália, estou trabalhando na Índia, estou trabalhando nos Estados Unidos. Que deu para ver que a carreira deslanchou, né? Deslanchou. Falei assim, olha, o que vocês me ensinaram... Até hoje eu estou aqui, uso até hoje, né? Nós temos um aluno lá na escola que é o nosso... A gente guarda ele com carinho. Hoje já está com 30 anos de idade, mas ele começou lá, já estou há 18 anos no Instituto, 16 em Campos do Jordão. Então ele estava com uns 16 anos, foi logo na primeira turma. O menino não sabia nada. Foi aprendendo. Ele é ele faz parte da equipe de desenvolvimento do Firefox. Que legal. Que legal. Está na Mozilla lá. Manja de programação num nível que te assusta até quem conhece. Sim. Tipo assim, caramba. Que é quando a galera vai e supera, né? Quem deu aula, que é isso mesmo. Perguntei para ele, o que você faria se você não tivesse estudado isso? Ele falou, eu ia fazer o que o meu pai faz. Meu pai trabalha com obras. Ele iria por esse caminho também. Né? Eu iria por esse caminho, porque assim, eu aprendi a fazer tudo dentro de obra. Desde a parte elétrica, hidráulica e alvenaria. Que legal então, também. Né? E, de repente, ele foi para Sim. Ele foi para esse caminho, o irmão dele foi para outro caminho, que pegou essa parte de edificações. E a gente ficou super feliz. Falei, caramba, né? É o seu trabalho rendendo fruto na vida de alguém. Muito legal. Manzano, parabéns por toda essa trajetória de muitos anos dando aula. Ah, tem mais um livro aí, né? Você do livro de criptologia? Criptologia. Não queria deixar de falar dele. Criptologia. Né?
Mas já lançou? Não, tá no Clube de Autores. Ah, já está lá no Clube de Autores. Tá bom. Então, que é um livro de criptografia para programadores. Podemos resumir assim? Porque criptologia é a ciência na matemática que estuda o desenvolvimento de criptografias e a criptoanálise, que é a quebra da criptografia. Então, você tem esses dois tipos de pensamento. E ali no livro a gente faz assim, muito bem simples, bem leve, não é um livro pesado, porque se você for estudar o assunto como tem que estudar, é muita matemática, é uma matemática mais uma profissão complexa, por si só, né? É uma profissão por si Sim. só. E a ideia foi ter um livro mostrando para as pessoas, isso eu percebi, todo mundo fala em criptografia. Não, porque o sistema está criptografado. Mas as pessoas não têm ideia, muitas vezes, como funciona aquilo, de como né? funciona. Ou como implementa em linguagem, como se usa. Como se usa. Então, aí você tem exemplos. Legal. Eu mostro esses exemplos. Aí você pode combinar os exemplos ou melhorar, ver um método mais adequado. Mas a pessoa, mas isso que você mostrou aí isso aí tudo já foi quebrado. Amigo, aquele negócio, você tem a porta aberta. É uma coisa. Mesmo que você ponha um cadeadinho daquele sem vergonha na porta, quantas pessoas deixam de entrar? Claro. A pessoa vê que está fechada, a maioria respeita. Então, mesmo que você tenha um sistema uma marreta, quebra a porta, mas... Quebra a porta. Mas um monte de outras coisas não, né? Não. Então, é uma questão de respeito. Tá. Agora, hoje, né, eu já vinha... A preocupação começou maior quando eu vi que ia sair a lei de proteção de dados, a LGPD. Eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia. Falei, gente, os sistemas que vocês desenvolvem têm que ter, pelo menos, um nível de segurança. Tem que saber o básico aqui. Porque a pessoa acha que vai falar assim, eu preciso implementar a criptografia aqui e saber fazer de forma segura e tal. Na verdade, os algoritmos não é você que vai fazer, né? Você vai usar os prontos, mas você tem que saber usar. Você tem que saber usar. Você tem que conhecer como funciona. A segurança da chave, como você tem que usar de maneira segura uma coisa que é segura. E às vezes se você usar bem, né? Interessante você implementar. Porque você pode combinar métodos. Sim. Se eu pegar 2 métodos simples ou 3 e combiná-los... Você deixa até mais forte. Você deixa mais forte, tomando alguns cuidados, e vai dificultar bastante. Muito legal. Qual que é o título, Manzano? Para a galera deixar Criptologia para Programadores. Criptologia para Programadores. Maravilhoso. E nesse livro tem os programas estão em C++. Então ele já conversa aqui com o Underground Programmer. E tem o programa, que é a cifra mais simplesinha, a cifra de César. Uhum. Então essa está escrito em Lua, Rust, Python. É legal que você deixa para todo mundo, né? Todos os gostos, né? Só que a massa do livro é C++. Mas esse exemplo mais trivial, eu coloquei em algumas outras linguagens. Porque assim, é para a pessoa ver, quem está estudando aqui, quando você estuda lógica, ela é uma coisa só, é o pensamento. Você expressa com várias linguagens diferentes. Né? Um copo. É copo em português. Em inglês é glass. Sim, você está falando da mesma coisa. Em espanhol é vaso. Sim. Mas não deixou de ser copo. Você dá o nome para o item que você acha melhor. Então, cada país deu um nome para o item que usa. Mas não deixou de ser um copo. A essência está aqui. Então, quando você escreve um programa em Pascal, em C, em Python, você só está expressando uma ideia. E se estudou lógica, quem aprendeu lógica vai saber expressar. Inclusive, quando saírem linguagens novas, se quiser, né, estudar, porque uma linguagem é melhor num determinado campo, vai lá, estuda, porque já sabe programar, né? Então já... É aí que está, que muita gente às vezes não entende. Por que existem muitas linguagens? Porque elas são feitas para atender certas classes de problema. Sim. Certas classes, não todas. Claro. E aí, se a pessoa só sai de uma escola sabendo uma linguagem, a melhor linguagem do mundo para ela é a que ela sabe. Para mim, é a que paga o meu salário, que paga minhas contas. Sim, é isso. Qualquer uma. Não precisa ficar brigando, né? Quem é bom, qual que é melhor. Vira partido político, né? Não, desnecessário. Não, porque Rust é melhor que C++. Depende. Melhor para quem, né? Depende do que você está fazendo. Sim, sim. Para quem está empregado programando em Rust, com certeza. Manzano, muito obrigado por esse papo, pelo trabalho que você faz, com todos esses livros, todos esses alunos e alunas formados. Acho que é essencial,
para o nosso país que nós tenhamos mesmo mais estudantes de tecnologia, e para que isso seja movido, precisa de ter muitos manzanos, né? Muitos autores e autoras brasileiros trabalhando com... divulgando conteúdo sério. A editora Érica tinha bastante, a editora Novatec tem Sim, bastante. Sim, tem sim. Quer dizer, tem um pessoal que... um agradecimento às editoras aí também, que mantém essa chama viva. Eu sei que não está fácil. Está complicado. Sei que não está fácil para ninguém, né? Para quem escreve, para quem distribui, para quem edita, para quem publica. A editora Érica passou por uma fase de mudanças, ela foi vendida para o Grupo Saraiva. Aí o Grupo Saraiva vendeu a editora Abril vendeu a Abril Educação, aí fundiu, virou Somos. Não está simples. A Somos passou por umas 2 ou 3. É. E agora o Grupo GEM que assumiu o selo Érica, e parece que está com... Assim, a proposta que eles estão trabalhando está dando uma outra dimensão para o... Que bom. Fico feliz de saber. E que cheguem novos autores, né? Vão lá falar com essas editoras se tiverem coisas para falar, autores e autoras aí que sonham em ter um livro, como você sonhou um dia, né, aos 28 anos. Sonhei, cara. Olha, e hoje já passou dos 100 livros. Eu sonhava desde os 24, 25 anos. Então... Poxa, o que seria escrever um livro? Uma hora pintou a oportunidade. Exato. Quando eu conversei com o pessoal da editora Érica na época, o cara falou, olha, vamos colocar agora. Pode ser que dê, pode ser que não, né? Vamos ver. E deu. Mais de 100. Só tem um jeito de você tentar saber se alguma coisa dá certo na sua vida. Fazendo. Vai ter que fazer. Muito legal. É isso, então. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham curtido aí, você que está vendo ou ouvindo só nos podcasts. Esse papo aí com o Manzano foi uma grande aula de programação aqui que a gente teve. E a gente fica muito feliz mesmo. Discussão filosófica. Discussão filosófica sobre programação e sobre o ensino dela, que eu acho essencial no momento atual do país, né? E do posicionamento em termos de tecnologia em relação a tudo que está acontecendo no planeta. A tecnologia é uma ferramenta muito útil para muita coisa, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim. Então façam as coisas boas também, por favor. Lembrando que a Mente Binária é uma ONG, já, né, desde o início de 2024, e que a gente aceita doações. Então vocês podem doar aí para a ONG. A gente faz esse projeto, o Papo Binário é um dos projetos, mas a gente tem vários outros projetos, né? Tem o Code Hus, curso de engenharia reversa só para mulheres, tem do 0 a 1, né? Um programa para pessoas negras de segurança, né? De duração de 4 meses. Dá uma olhada nos projetos do site lá, vê se você quer apoiar algum ou apoiar a instituição como um todo. Agradecer você também que assistiu e ouviu, está com a gente até agora, e até a próxima, e tchau. Valeu. Muito obrigado, até mais. Tchau. Valeu. Manzano.